Passo a apresentar o professor Manuel Carlos Toledo Filho, nascido em Campinas, é magistrado, trabalhista na 15ª Região há 26 anos, exercendo o cargo de desembargador do TRT 15 desde 2009, sendo na atual gestão o vice-diretor da Escola Judicial. Possui graduação, mestrado e doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo, tendo como área de concentração o direito do trabalho. Sua principal área de pesquisa é o direito do trabalho e processual do trabalho comparado, especialmente no âmbito sul-americano, participando ativamente em diversos eventos regionais, nacionais e internacionais. Foi o primeiro brasileiro admitido como membro da Associação Argentina de Direito do Trabalho e da Seguridade Social. Possui diversos trabalhos publicados no Brasil e no exterior, sendo que seu livro mais recente, escrito em conjunto, acaba de ser publicado pela editora LTR, Comentários ao Novo CPC e sua aplicação ao processo do trabalho. Com a palavra. Muito obrigado, boa tarde a todos. Antes de mais nada, na condição de membro da comissão organizadora do evento, quero agradecer bastante o interesse, a presença de cada um de vocês. É um prazer poder compartilhar esse momento aqui, rever, inclusive, velhos conhecidos, velhos amigos. Ainda há pouco, um dos assistentes a esse evento me chamou, o Marco, que é de Araçatuba, veio de longe, dizendo: doutor, o senhor lembra de mim? Fui seu aluno em São José do Rio Preto em 1996. Ele disse, quase 20 anos. Eu falei, quase não, são 20 anos. Né? Quer dizer, a história da Justiça do Trabalho, a história que nós temos, de alguma maneira, ela é sempre recordada nesses eventos, nos encontros que a gente tem. De vez em quando surgem algumas surpresas. Né? Me recordo também que, uma ocasião, eu encontrei com uma advogada, e ela me disse, doutor, eu fiz uma audiência com o senhor em 1990, bem no início da carreira. Eu falei, eu era chato, né, doutora? A gente pergunta essas coisas pensando que a pessoa vai responder, não, imagina, o senhor era bonzinho. Eu falei, o senhor era chato mesmo, bastante. Eu perguntei e ela respondeu. Né? E é verdade, a gente não pode nem ficar bravo. Bem, eu vou falar ali da tribuna. 100 dias, novo CPC, provas. Inicialmente, é importante que nós façamos uma contextualização desse tema. E, para bem contextualizá-lo, nós temos que ir ao artigo 765 da CLT, que é um preceito estrutural, central do processo trabalhista brasileiro. O que diz o artigo 765 da CLT? Os juízes e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Qualquer diligência. Então, naquilo que se refere aos poderes do juiz de trabalho, nós temos, primeiro, uma ampla liberdade para dirigir o processo. Depois, essa liberdade implica a possibilidade da realização de qualquer diligência para acelerar e esclarecer a causa. Esses amplos poderes do juiz do trabalho brasileiro, eles não existem apenas aqui no nosso país. Esse tipo de preceito, esse tipo de exposição ou de pensamento, ele é recorrente nos ordenamentos estrangeiros, e o melhor exemplo que existe a esse respeito, na minha opinião, é o exemplo do Uruguai. Na recente Lei dos Processos Laborais do Uruguai, que é uma lei de 2009, está lá em seu artigo 1º, né? O tribunal, de ofício, poderá averiguar ou complementar a prova dos fatos objeto de controvérsia, ficando investido, para tais efeitos, com todas as faculdades inquisitivas previstas para a ordem processual penal. Ordem processual penal. Então, na legislação uruguaia, na recente legislação uruguaia, há uma equiparação explícita, direta, inequívoca entre os poderes atribuíveis ou atribuídos ao juiz de trabalho e os poderes que possui o juiz criminal. Então, aquilo que na doutrina é mais ou menos recorrente também, o juiz de trabalho é mais ou menos como o juiz penal no que se refere aos poderes instrutórios, no Uruguai isso está positivado.
Agora, nós temos que conjugar o artigo 765 da CLT com outro preceito também consolidado, que é o artigo 794. Que diz o artigo 794? Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, só haverá nulidade quando o resultado dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes. Manifesto prejuízo às partes litigantes. Manifesto, de acordo com os dicionários, no sentido de claro, evidente, notório. Significa, então, isso dizer que os amplos poderes instrutórios de que dispõe o juiz do trabalho brasileiro, eles vão encontrar um natural limite, uma natural barreira de contenção no artigo 794. Esses poderes não poderão ser utilizados caso ocasione manifesto prejuízo a alguma das partes, ou a ambas, porque desse prejuízo irá resultar, então, nulidade. Decorre daí, então, que o limite da liberdade do juiz do trabalho coincide com a fronteira do evidente prejuízo para as partes. Colocando a questão em outros termos, o juiz do trabalho pode muito, mas ele não pode tudo. Em resumo, então, nós teríamos perspectiva probatória do juiz do trabalho, uma ampla liberdade para esclarecer, o juiz do trabalho tem uma ampla liberdade para esclarecer, ele tem o dever de esclarecer com rapidez, preservando sempre, em qualquer caso, o direito de defesa das partes. Bem, e aí, então, nós chegamos no atual CPC. O artigo correspondente ao 765 no atual CPC seria o artigo 370, que diz: caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O artigo 370 do CPC de 2015 reproduz fundamentalmente, em suas linhas gerais, o nosso velho conhecido, o artigo 130 do CPC de 73. E aqui é necessário a gente parar um pouco, abrir um pequeno parênteses. Nós acabamos de mencionar e analisar o conteúdo do artigo 765 da CLT. Quando nós confrontamos o conteúdo do artigo 765 da CLT com o conteúdo do artigo 370 do CPC atual e o conteúdo do artigo 130 do CPC de 73, nós podemos concluir, sem maiores dificuldades, que o artigo 765 da CLT é mais amplo, é mais incisivo, é mais paradigmático naquilo que se refere aos poderes do juiz do trabalho. Logo, se nós temos o 765, a rigor, nós não precisamos do artigo 370 do CPC, como também não precisávamos antes do artigo 130 do CPC de 73. O artigo 370 do CPC, perto do artigo 765, ele é café com leite. Ele se quiser, é muito menos. Agora, se nós formos à jurisprudência, e eu vou depois dar alguns exemplos aqui, nós iremos perceber que, historicamente, em acórdãos, emendas, ou mesmo em artigos doutrinários, nós invocávamos o artigo 130 do CPC, às vezes até mais que o artigo 765 da CLT. Como se o artigo 765 da CLT não existisse, ou existindo, fosse menos importante. Fosse menos importante. O que não faz sentido. Bem, começando com uma análise agora mais detalhada, vamos para o artigo 372. Esse realmente do CPC de 2015. Introduz aí uma novidade, ao menos no plano teórico. Trata da prova emprestada. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. A prova emprestada, no âmbito da justiça do trabalho, nós a conhecemos muitíssimo bem. Rotineiramente utilizada, intensamente utilizada e superlativamente pertinente. Ela tem, portanto, uma magna importância no âmbito do processo de trabalho. Por quê? Porque na rotina do processo de trabalho, nós sabemos bem, existe uma intensa repetição de matéria fática. Muitas causas que versam sobre os mesmos fatos,
normalmente ajuizados contra um mesmo empregador, face a uma mesma empresa. Por conta disso, uma prova, especialmente uma prova que tenha sido bem produzida nas primeiras demandas ou na demanda inicial, poderá ser aproveitada nas demandas subsequentes, sem necessidade de se proceder a toda uma repetição daquilo que já foi feito antes. Essa utilização da prova produzida nos primeiros processos, ela iria ou pode ocasionar uma economia, seguramente irá ocasionar uma economia, e também vai colocar racionalidade na rotina judicial. Agora, para que nós possamos fazer isso de uma maneira adequada, fazê-lo bem, nós temos necessidade de saber quais seriam os critérios, então, para a utilização da prova emprestada. Que critérios seriam esses? Quais seriam os parâmetros ou as perspectivas suficientes para que nós possamos dizer foi devidamente observado o contraditório, a prova emprestada foi utilizada de maneira pertinente e adequada. E aqui, novamente, um exemplo que me parece bastante elucidativo é o caso do Uruguai, o artigo 145 aí é do Código Geral de Processo do Uruguai, que é de 1989, que fala da prova trasladada, e que diz esse artigo? Ele diz: as provas produzidas validamente em um processo poderão transportar-se a outro. Então, provas produzidas validamente, este é um dado importante, a produção da prova tem que ter sido válida, legítima. Essas provas poderão transportar-se a outro processo e terão eficácia similar à que teriam, se houvessem sido diligenciadas nesse último, sempre que nele ou no processo original se hajam produzido a requerimento da parte contra quem se aduzem ou com sua participação, podendo a parte, então, requerer a produção de contraprova ou de prova complementar. O que esse artigo do Código Geral de Processo do Uruguai está nos querendo dizer ou informar? E aqui eu tento explicar um pouco. Uma prova, primeiro nós temos que fazer a contraposição entre o processo principal e o processo paradigma, ou seja, o processo de que se trata e o processo em relação ao qual a prova foi transportada, foi trasladada, emprestada, portanto. Imaginemos uma prova pericial ou oral requerida pela parte no processo paradigma. Essa prova poderá ser utilizada contra essa parte no processo principal. Reclamante ou reclamada fez uma prova testemunhal no outro processo, ela pode perfeitamente ser transportada de lá para cá e ser utilizada, ainda que contra a parte que fez o requerimento de produção. A prova oral ou pericial não requerida pela parte no processo paradigma também pode ser utilizada contra ela caso tenha participado em sua produção. Então, no processo paradigma, no processo cuja prova se vai emprestar, aquela prova não foi requerida pela parte contra quem agora vai ser utilizada, mas ela, parte, pode interferir na produção dessa prova. Participou da audiência, por exemplo, no caso de uma prova testemunhal, ou pôde se manifestar sobre o laudo, por exemplo, no caso de uma prova pericial. De toda maneira, deverá preservar-se sempre o quê? O direito de contraprova ou de produção de prova complementar. Então, se é produzido um laudo pericial em um determinado processo, relativo à mesma reclamada, relativo ao mesmo objeto do processo principal, eu posso sim, de ofício inclusive, transportar esse laudo pericial ou essa prova oral, mas eu tenho de permitir às partes, principalmente aquela que poderá ser potencialmente a mais prejudicada, que poderá ter uma decisão contrária por conta daquela prova específica, eu tenho de permitir o direito de produzir uma contraprova ou de uma prova complementar. Eu tenho de permitir que a parte diga, por exemplo, olha, parece que sim, mas nesse caso aqui, essa prova não se aplica, por causa disso. Então, essa possibilidade de direito de contraprova ou de prova complementar é fundamental para que se exerça adequadamente o contraditório. O artigo 372 do CPC, portanto, me parece plenamente aplicável e assimilável pelo processo de trabalho brasileiro, até porque, como eu comentei, nós sempre fizemos isso muito antes do CPC consagrar a figura no plano teórico. Aqui, uma jurisprudência, o TRT 5, 2015, cerceamento de defesa, prova pericial emprestada, ausência de contraditório.
não se discute que ao julgador é assegurada a livre condução do processo, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento de provas que entenda desnecessárias ao desígnio da causa, com amparo no artigo 130 do CPC, aqui aplicado supletivamente. No entanto, em se tratando de prova pericial emprestada, embora permitido o seu uso, faz-se necessária a sua submissão ao contraditório, oportunizando às partes o direito à contraprova, em consonância com os princípios da cooperação processual e busca da verdade real. Eu separei essa ementa do TRT5, primeiro, para enfatizar a questão da necessidade de observância do contraditório na utilização da prova emprestada. Mas também porque, vocês devem ter observado, está sublinhado, essa ementa se reporta somente ao artigo 130 do CPC. E diz lá, aqui aplicado supletivamente. Mas nós precisávamos do 130 do CPC? Não. O 765 nem foi mencionado. Né? Nem foi mencionado. E isso, quer dizer, essa é uma ementa, mas nós poderíamos encontrar várias ementas assim. Acho que se procurarmos bem, vamos inclusive encontrar alguma ementa minha desse jeito. Quer dizer, falando do 130 e esquecendo do 765. Ano passado, quando eu estive aqui também no Congresso falando do novo CPC, eu dizia, para que nós possamos entender bem essa questão, nós temos que, primeiramente, nos convertermos a um novo credo, que é o credo que o processo de trabalho existe. O processo de trabalho existe. Né? Nós temos que, como que, nos descontaminar da nossa formação acadêmica, porque na faculdade a gente meio que aprende que processo de trabalho não existe. E se você sai com aquela formação acadêmica, depois, ao longo da sua vida, é muito difícil você se despegar dela. Né? E esse acórdão é uma demonstração disso. Agora é um acordo da terceira região, 29 de março de 2016. Né? Prova emprestada, ausência de anuência da parte contrária, inexistente prejuízo, nulidade, não configuração. Porque se trata de prova sobre os mesmos fatos narrados nesse feito, extraída de outro processo, no qual a reclamada teve ampla participação, sem ocorrência de prejuízo, nos termos do artigo 794 CLT, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pelo recorrente. Então, esse acordo do TRT de Minas, ele trabalha bem com os conceitos. Bom, o 765, embora não esteja mencionado, está implícito, por quê? O juiz traz a prova, extrai a prova de um outro processo, empresta essa prova. Nesse outro processo, a reclamada teve ampla participação na produção da prova. Logo, não há manifesto prejuízo nos termos do artigo 794 da CLT. Portanto, prova válida, poder instrutório bem utilizado. Esse também da terceira região, prova emprestada, meio lícito e fonte de valoração motivada pelo magistrado. A prova emprestada constitui um meio legítimo, por intermédio do qual se procura estabelecer a verdade a respeito dos fatos controvertidos, a fim de que o jogador forme a sua convicção motivadamente. A prova emprestada consiste na determinação do juízo para que seja realizado o traslado daquela produzida em outro processo, aproveitando tudo aquilo que guarda semelhança e pertinência com o caso em julgamento. O seu cabimento está vinculado à demonstração de identidade de partes, situação em que o objeto pode ser diferente, ou de objeto, quando então as partes não precisam ser as mesmas, observando-se, em ambas as espécies, o respeito ao contraditório e a ampla defesa, tanto no processo em que foi produzida, quanto naquele outro do qual será emprestada. Eu separei essa ementa da terceira região porque, primeiro, ele trabalha com um conceito que vai um pouco mais além daquele visto por nós na lei do CGP uruguaio, porque ele admite, inclusive, a produção ou empréstimo de uma prova que não se refira às mesmas partes, mas que tenha um objeto similar. Isso é possível? É, mas nós temos que entender isso em caráter mais excepcional, porque se a prova não se refere a nenhuma das partes do processo principal, a pergunta seria, bom, qual a pertinência real dessa prova? Então, enfatiza também a questão do respeito ao contraditório e à ampla defesa e sublinha, tanto no processo em que foi produzida, quanto naquele outro qual será emprestada. Isso, o CGP uruguaio diz, a prova emprestada tem de ter sido validamente produzida no processo do qual se irá emprestar, no processo paradigma. Se isso não acontecer, aquela prova lá ilegítima continuará sendo ilegítima também no processo para o qual o empréstimo está sendo ou estaria sendo feito.
E, finalmente, sobre esse assunto, uma ementa do TRT-10, essa é bastante recente, como vocês podem observar ali, ela foi publicada em 2 de junho de 2016, já faz, inclusive, menção expressa, específica, ao artigo 372 do CPC de 2015. Ela diz, o artigo 372 do CPC de 2015 dispõe, né, e daí depois cita o artigo, importante destacar a desnecessidade de assentimento da parte adversa ou das partes para admissão da prova emprestada como elemento probatório, mormente quando observados os princípios processuais básicos do contraditório e da ampla defesa. Então, essa ementa bastante recente, reportando-se inclusive já ao novo Código, ela frisa, sublinha a desnecessidade de concordância, observadas aquelas premissas que nós já comentamos, especialmente o quê? A oportunidade de manifestação, contraditório, ampla defesa, eventual produção de prova complementar ou de contra-prova. Vamos agora analisar um pouco o artigo 373, do novo CPC. Eu coloquei ali IN 39 em verde para demonstrar que esse dispositivo é um dispositivo que recebeu um sinal verde da Instrução Normativa 39, ou seja, foi aprovado pela Instrução Normativa 39, aprovado no sentido de que seria compatível com o processo de trabalho. Nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então, atribuição do ônus da prova de modo diverso, eventual inversão da atribuição do ônus da prova, colocando essa carga sobre os ombros da parte que tem a maior facilidade, sobre os ombros da parte, que tem a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Isso não é propriamente uma novidade, né? Se nós formos lá ao CDC, né, ao Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 6º, inciso 8º, está lá, né, são direitos básicos do consumidor. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência. Ora, no processo de trabalho, como nós sabemos, normalmente, ordinariamente, você tem a parte hipossuficiente no polo ativo, que é o reclamante. O inciso 8º do artigo 6º do CDC também sempre foi, a meu juízo, aplicável supletivamente ao processo de trabalho. Mas aí, a indagação preliminar que nós teríamos de fazer seria a seguinte: diante do conteúdo do artigo 765 da CLT, preceito próprio, específico, estrutural, nós teríamos necessidade desses dispositivos? E parece que não. Lembrem-se, ampla liberdade, qualquer diligência, ampla liberdade, qualquer diligência, respeitando o direito de defesa, nós não precisaríamos nem de um, nem de outro. Citar até pode não fazer mal, mas precisar, de verdade, a gente não precisaria. Aqui é um acórdão do TRT4, do Rio Grande do Sul, né, que fala justamente da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, princípio da aptidão para a prova, dever legal de documentação da relação de emprego, né? Então, apenas eu separei esse dispositivo, essa ementa, para demonstrar que essa utilização da eventual inversão do ônus da prova, pela aplicação, inclusive, da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, já vinha sendo feita pelos tribunais trabalhistas há algum tempo, né? Aqui também uma ementa bastante recente, o TRT do Rio de Janeiro, é de 1º de junho de 2016, cerceamento de defesa, inversão do ônus da prova. Não há fundamento jurídico para a alegação de cerceamento de defesa, porque o juízo, ao prolatar a sentença, inverteu o ônus da prova, pois é nesse ato processual que se apreciam os elementos dos autos, o que se inclui a prova produzida e os encargos das partes. Com essa ementa especificamente, eu não sei se eu concordo, seja à luz do 765, seja à luz do atual CPC, porque me parece, e esse é um ponto que ainda vai gerar bastante discussão, que pelos termos do atual CPC,
essa inversão do ônus da prova, o professor Mauro abordou isso, estaria mais, a meu juízo, na minha opinião, mais para uma regra de instrução do que propriamente para uma regra de julgamento. Poderia até ser regra de julgamento também, mas a meu juízo, uma regra de instrução. Se eu vou inverter, e a inversão não é algo que se possa esperar pelas circunstâncias normais, cotidianas, ordinárias do conflito, e se essa inversão for realizada apenas na sentença, a parte poderá ser surpreendida, poderá sofrer eventualmente um manifesto prejuízo na defesa dos seus direitos, manifesto prejuízo 794, nulidade. Então, esse posicionamento do TRT da primeira região é algo que nós temos que analisar, né, com as devidas cautelas. O artigo 361 do novo CPC, ele estabelece aí, fala sobre a produção das provas, né? Diz que as provas orais serão produzidas em audiência, e aí, ouvintes nessa ordem, preferencialmente, ele fala perito, né, o autor, depois o réu, as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu. Então, ele estabelece uma ordem preferencial da produção da prova em audiência, da produção da prova oral em audiência. E aqui, um que nos interessa um pouco mais de perto, e ver mais de perto, que é o 456. O juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente, primeiro as do autor e depois as do réu, e providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras. Parágrafo único. O juiz poderá alterar a ordem estabelecida no caput se as partes concordarem. O que diz, então, esse artigo? Diz, olha, o juiz vai inquirir as testemunhas de forma separada e sucessiva. Primeiro as do autor, depois as do réu. E ele somente pode inverter essa ordem se as partes concordarem. Essa condição, né, ou essa restrição à inversão da ordem de oitiva das testemunhas, estando a depender da aquiescência das partes, me parece algo contraditório em relação àquilo que o próprio CBC estabelece. Se nós formos lá ao artigo 139, ele diz, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe, daí vem, alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Ora, se o CPC permite o mais, que é alterar a produção dos meios de prova, então, bom, primeiro a pericial, depois a testemunhal, não, primeiro a testemunhal, depois a pericial, por que o juiz não poderia, sem necessidade de concordância prévia das partes, fazer o menos, que é, dentro da prova testemunhal, alterar a ordem de oitiva? Então, me parece que há uma contradição aí. De qualquer maneira, esse artigo não se aplica ao processo de trabalho. Não se aplica porque, de acordo com o artigo 848 da CLT, terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente, ex officio, o requerimento, né, de qualquer juiz temporário, dos antigos classistas, interrogar os litigantes. Depois, lá no parágrafo 2º, fim do interrogatório, né, parágrafo 2º, serão a seguir ouvidas as testemunhas, os peritos e os técnicos, se houver. O que a CLT estabelece, então, é apenas o juiz deve primeiro ouvir as partes e depois ele irá ouvir as testemunhas, os peritos e os técnicos. E não há, a rigor, uma ordem de preferência quando se fala de testemunha, perito e técnico. Não é que ele tem que ouvir a testemunha primeiro, depois o perito, depois o técnico. Não, ele vai ter que, num momento, né, específico, ouvir todas essas pessoas, mas esse momento terá que ser depois do depoimento pessoal das partes. Então, essa é a única regra que, a rigor, a CLT estabelece. Significa que não há, portanto, no processo de trabalho, ordem de oitiva das testemunhas. O juiz de trabalho pode ouvir primeiro uma testemunha do reclamante, depois uma do reclamado, depois outra do reclamante, depois uma outra do reclamante, do reclamado. Quer dizer, não há nada que o impeça de fazer isso. Até porque, como nós sabemos, a testemunha, a rigor, ela não é propriedade de ninguém. Ela pode ser convidada por uma das partes, mas a partir do momento em que ela comparece a juízo, ela se torna, então, está vinculada ao juízo. É um terceiro, supostamente imparcial, que ali comparece para colaborar com a investigação dos fatos e a busca da verdade. Então, não haveria por que, realmente, o juiz ter que se vincular a uma ordem específica. Ele pode alterar, ele pode inverter, não há nisso qualquer problema. Aliás, mesmo a ordem estabelecida pelo 848, primeiro as partes, depois testemunhas, excepcionalmente, em casos concretos específicos, poderia ser invertida pelo juiz também, com base no artigo 765 da CLT, fundamentando a decisão. Aqui é uma ementa bastante recente também, do TRT da 2ª Região, 5 de abril de 2016, nulidade, inversão da ordem de oitiva das testemunhas.
Os artigos 820 e 848 da CLT não impõem a observância de ordem diotiva das partes e das testemunhas, cabendo ao magistrado instrutor conduzir as inquirições conforme a sua livre convicção. Pondere-se ainda ser inaplicável o artigo 361 do CPC 2015, ante a ausência de omissão do diploma seletista. Ademais, verifica-se que a ré não apontou o prejuízo advindo da inversão na ordem de inquirição das testemunhas, razão pela qual não há que se falar em nulidade. Artigo 794 da CLT. Sendo certo que lhe restou assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, preliminar de nulidade por exame de defesa e por violação ao devido processo legal que se rejeita. Então, novamente, o juiz ele inverteu, mas não houve prejuízo ao contraditório, ao direito de defesa, 794 da CLT, não há manifesto prejuízo, não há nulidade, providência válida, poder instrutório bem utilizado. O 457 do CPC não traduz propriamente uma novidade, já existia antes, mas me pareceu bem separar por uma questão que eu já vou explicar. Que diz, antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo. E aí depois os parágrafos tratam da contradita testemunha, né, e o seu acolhimento ou não. Caso acolhida, será ela ouvida como informante. O que esse artigo diz, e já se dizia o mesmo no CPC de 73? Ele diz que no interrogatório de qualificação, já se deve perguntar ex officio à testemunha se ela tem alguma relação de parentesco com a parte ou algum interesse no objeto do processo. Até para que, com base nas informações assim prestadas, a parte possa contraditar. Especialmente no processo trabalhista, onde muitas vezes o primeiro contato com a testemunha, pelas partes advogados, é precisamente a audiência. Não se sabe quem é, a pessoa apareceu lá e você não tem os dados. Esses dados relativos à qualificação, relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo, podem e devem ser perguntados desde logo, sem necessidade de uma contradita formal. Né? É um artigo, esse 457, a semelhança do que já havia antes do CPC, se não me engano era o 412, é perfeitamente compatível com o processo de trabalho. Realmente é um artigo que ajuda, ele é assimilável. E eu fui descobrir esse artigo do CPC, né, do CPC de 73 anteriormente, quando eu estava no começo da carreira, fazendo uma audiência aqui no interior do Estado, veio uma testemunha, a testemunha foi qualificada, aquela qualificação normal, nome, endereço, profissão. Eu tomei o compromisso, o senhor está aqui para dizer a verdade, se o senhor mentir, não disser toda a verdade, o senhor poderá ser processado criminalmente, isso está claro, o senhor entendeu, assim, entendeu? O senhor trabalhou na empresa reclamada? Não. O senhor trabalhou com a reclamante alguma vez? Não. O senhor trabalhou nessa empresa alguma vez? Não. Mas de onde o senhor conhece a reclamante? Eu sou amásio dela. Falei, bom, caso evidente, claro, inequívoco de suspeição. Só que eu já tinha compromissado. E eu era juiz novo, não tinha nem um ano de magistratura ainda. Eu falei, o que eu faço agora? Eu volto para trás, né? Eu descompromisso, eu torno sem efeito o compromisso, escuto como informante. Como eu já compromissei, eu escuto como testemunha mesmo, e aí é falso testemunha, as consequências, eu não sabia realmente o que fazer. Né? No fim, eu acho que eu desqualifiquei o compromisso. E aí depois, pensando a respeito, eu falei, não é possível. Como é que eu caí nessa armadilha? Né? Deve ter algum lugar na lei que resolve isso. E aí eu fui lá procurar no CPC, achei lá o artigo 412, e é justamente isso. Quer dizer, ele, no interrogatório de qualificação, isso já deveria ter sido perguntado, e essa é uma providência que, na prática, muitas vezes ela fica esquecida. Ela fica esquecida, não é uma coisa comum. Né? Então, é um dispositivo que realmente ajuda. Aqui é o artigo 459. Esse artigo recebeu um sinal vermelho da IN 39. As perguntas serão formuladas pela parte diretamente à testemunha. Né? Esse artigo ele não se aplica, nós temos lá 820, que é bastante claro. Né? As partes testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou presidente, podendo ser reinquiridas por seu intermédio, a requerimento dos vogais das partes, seus representantes ou advogados. O artigo 820 da CLT não deixa nenhuma margem à dúvida com relação a isso, né? Não há como aplicar essa primeira parte, essa primeira frase do artigo 459 do CPC de 73, muito embora
depois ali a questão de deferimento, né, até as razões de deferimento, indução de resposta, ausência de relação com o fato objeto da atividade probatória, repetição, isso sim, né, seria compatível. Mas, outra vez, é uma coisa que dentro do 765 da CLT não precisaria nem ser explicado. Né? Ampla liberdade, qualquer diligência. Aqui a questão da prova pericial, né, o CPC fez algum tipo de ajuste em relação à prova pericial, né, dizendo quando ela pode ser indeferida, né, prova do fato não depende de conhecimento técnico, for necessária em vista das outras provas produzidas, verificação impraticável, né, mas também permite a substituição da perícia. Pelo quê? Pela produção de prova técnica simplificada. Produção de prova técnica simplificada. Então, e esclarece depois, prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista pelo juiz sobre o ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. Na medida em que esse é um artigo que desburocratiza, que simplifica, que deixa o processo mais, ou pode deixá-lo mais célere, é uma norma que tem, sim, perfeita compatibilidade com o processo trabalhista. Né? E, né, me parece que nós podemos extrair desse artigo que o CPC 2015 ele fez uma sorte de relativização da importância da prova pericial. Uma perspectiva que pode, sim, ser perfeitamente assimilada pela prática forense laboral brasileira. Por quê? Porque na nossa prática, nós temos certos costumes, e aqui esse é um acordo de 2014, TRT da Terceira Região, vejam lá, insalubridade, revelia e confissão, prova técnica indispensável. A teor do artigo 95, parágrafo 2º da CLT, é imprescindível e obrigatória a realização de perícia para a caracterização e classificação da insalubridade, cabendo ao juiz determinar tal providência, ainda que as partes não a tenham requerido e ainda que a ré seja revel. A presunção extraída do artigo 844 CLT não autoriza a concluir pela exposição ao agente salubre, por ser a matéria eminentemente técnica e dependente de investigação de diversos aspectos acerca das condições de trabalho, tempo, grau de exposição, habitualidade de contato. Notem, essa ementa que está, o entendimento que está expresso na ementa, ele é tradicional no nosso trabalho. Eu me recordo que mais ou menos uns 20 anos atrás, né, mais ou menos 20 anos atrás, ou mais até, né, eu estava conversando com a minha mãe a respeito de uma situação exatamente assim. A minha mãe, desembargadora aposentada, está sentada ali na primeira fileira, e ela sempre vem assistir minhas palestras para criticar depois. Né. Eu comentei isso no congresso do ano passado, o pessoal não acreditou muito, mas depois que terminou, ela foi lá e, né, olha, precisa melhorar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Enfim. Mas eu não concordo. Eu não concordo. Por quê? Porque me parece que a prova pericial, ela, como qualquer outra prova, ela é necessária quando houver controvérsia. Se a revelia, não há controvérsia. Se nós levarmos esse raciocínio ao extremo, até quando a parte confessa, a reclamada confessa, não, era insalubre mesmo. E era insalubre em grau máximo. Falar, não, a gente vai fazer uma prova, porque de repente pode ser grau médio. Ou de repente pode não ter insalubridade. Não, mas estou dizendo para o senhor que tem. Não, mas a gente tem que ver. Né? Quer dizer, não faz sentido. Não faz sentido, porque nós temos que relativizar um pouco essa importância da prova pericial. E se o CPC está fazendo isso, nós, com muito mais razão, também podemos fazê-lo. Bem, e agora também aqui nós estamos já em cima do tempo, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa situação, um pouquinho sobre a nossa situação atual. Eu coloquei aí em destaque, né, assim, a Justiça do Trabalho sob ataque, né, porque efetivamente é isso que está acontecendo, em resumo. Nós, Justiça do Trabalho, instituição, estamos sendo atacados. Estamos sendo atacados. Né. Notem, a Justiça do Trabalho está completando nesse ano 75 anos de tradição, 75 anos de história. E é uma história bonita, uma história muito bonita, uma história gloriosa. A quantidade de serviço, os desafios que a nossa justiça enfrenta, não tem paralelo em nenhum outro poder judiciário especializado no mundo. Quantidade de processos, né? Nós somos hoje aí uma justiça com cerca de 3.600 magistrados, 43 mil servidores, mais 2,5 milhões de processos ao ano, cerca de 1.600 novos processos por vara. E nós temos que agregar esses dados, além dos magistrados, servidores, os advogados, os membros do Ministério Público, todas aquelas pessoas que ao longo dessas décadas colaboraram de maneira intensa, direta ou indiretamente, para a construção dessa instituição, que é uma instituição, que é um patrimônio da sociedade brasileira, é um patrimônio do Brasil. Quem é contra o Justiça do Trabalho, não é contra o Justiça do Trabalho. Quem é contra o Justiça do Trabalho é contra o Brasil. É importante que isso fique claro. Né? E, né,
nós acabamos sofrendo, nesses últimos tempos, o que eu coloco aí como duas ofensivas. A primeira seria uma ofensiva de índole técnica, que tem a ver precisamente com a aplicação do CPC de 2015. Quando o CPC começou a ser elaborado, depois ele foi aprovado, entrou aquele período de vacatio legis, havia um argumento muito forte circulando no seguinte sentido, mais ou menos, olha, o CPC é uma norma votada pelo Congresso Nacional, aprovada de maneira democrática, é uma lei federal, e, portanto, vocês, o seu trabalho, não podem deixar de utilizar o CPC. Muito bem. Acontece que a CLT também é lei federal. A CLT tem um título 10, que se chama justamente do processo judiciário do trabalho. Então, a nossa norma principal, preferencial, utilização sempre é a CLT. Tem que ser a CLT. Não há como não ser a CLT. O processo civil tem um papel no seu trabalho? Tem. Mas é o papel de um ator coadjuvante. Coadjuvante. O ator principal é o processo do trabalho. Se numa peça, numa apresentação, o ator coadjuvante começa a aparecer mais que o ator principal, então aí alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. A essa ofensiva de índole técnica, eu creio que nós, o trabalho, estamos respondendo muito bem. Com artigos, com eventos, seminários, congressos. A própria IN 39 me parece que foi um passo importante nesse sentido, reafirmando a nossa autonomia. E foi justamente, me parece, o efeito positivo dessa ofensiva de índole técnica. Qual é o efeito positivo? Essa ofensiva nos obrigou a revisitar a CLT, a reafirmar nossa autonomia, a consolidar os princípios informadores do processo de trabalho. Isso que revisitar a CLT tem sido muito interessante. Outro dia eu fui a um evento em Goiânia, eu estava conversando com um grande amigo meu, colega de faculdade, Paulo Sérgio Pimenta, que é desembargador no TRT 18, e eu estava dizendo para ele, olha, Paulo, outro dia eu descobri na CLT um artigo ótimo, o artigo 673. Esse artigo estabelece que a ordem das sessões nos tribunais regionais é delimitada pelo regimento interno. Isso significa que, juntado de voto vencido, declaração, tempo de citação oral, essas coisas podem ser disciplinadas no regimento interno, porque a CLT assim o permite. E aí o Paulo me respondeu, você também descobriu? Eu descobri semana passada. Quer dizer, estamos todos lendo a CLT de novo. Agora, vejam, esse artigo 673, que a gente descobriu aí outro dia, ele não foi introduzido na CLT agora. Ele estava lá desde sempre. Nós que não estávamos prestando atenção. Nós estávamos lendo com o devido cuidado. Então, sob esse aspecto, essa ofensiva aí até acabou nos prestando um grande serviço. Vamos estudar mais a nossa história, vamos reafirmar a nossa tradição, vamos entender melhor o que somos nós, Justiça do Trabalho. Bem, agora, como conversar com a gente parecia que não estava funcionando, porque nós não nos convencíamos, e, de fato, se o argumento principal, que toda hora aparece, volta, ressurge, é reciclado, que é o seguinte, nós temos que preservar os postos de trabalho. O mais importante é preservar os postos de trabalho. Ora, esse argumento, se ele for levado às últimas consequências, se ele for tomado de forma absoluta, nós vamos ter que ressuscitar a escravidão. Porque na escravidão todo mundo tinha um posto de trabalho. Todo mundo estava ocupado na escravidão. Quer dizer, então, não é um argumento que pode ser tomado assim de maneira absoluta. E se a ideia é mais ou menos essa, que eu falei, de meio que ressuscitar trabalhos em condições degradantes, nós vamos concordar nunca mesmo. Vamos concordar nunca mesmo. E aí, então, veio a ofensiva de índole prática. Foi bastante comentada aqui pelo nosso presidente, o Dorival, pelo ministro Lélio, a quem a ambos peço vênia para fazer minhas suas palavras, inclusive, a respeito desse tema, que foi a questão do orçamento estrangulado. Como os argumentos não estavam nos convencendo, porque são fracos mesmo, eles resolveram partir para a truculência. Como popularmente se diz, apelar para a ignorância. Quer dizer, nos estrangularam, sufocaram o nosso orçamento, nos deixaram aí à beira de, eventualmente, ter que fechar as portas por ausência de recursos para suprir as nossas necessidades básicas, fundamentais do dia a dia, e estamos, nesse momento agora, mas também estamos reagindo através das direções dos nossos tribunais, através das nossas associações de classe, através, com o apoio dos advogados, da sociedade. Estamos todos aí reagindo para reverter a situação e para que nós possamos, então, continuar a fazer aquilo que nós sempre temos feito, para que nós possamos continuar cumprindo o nosso dever, com o melhor da nossa capacidade. É o que nós vamos fazer, se necessário for, até o último suspiro do nosso último soldado. É o que eu tinha a dizer. Muitíssimo obrigado.
As exposições demonstraram o acerto da comissão organizadora na escolha dos temas, do tema e dos palestrantes. Muito esclareceram, muito contribuíram para essa dúvida, essa tormenta na transição do novo CPC, o que nós vamos aproveitar, o que nós vamos rejeitar. E é evidente que o norte sempre é o 765 e a celeridade e a efetividade do processo, porque nós tratamos com crédito alimentar e sempre temos um compromisso com a efetividade e com a solução dos conflitos.